Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, né, irmão, por mais esse momento no qual estamos na presença do Senhor. O Senhor colocou no meu coração um texto que se encontra no livro de Mateus, no capítulo de número 15, né? A partir do versículo 21, onde nos fala da mulher cananeia. Nós vemos, irmão, né, no dia de hoje, como já foi falado aqui, nós sabemos que Jesus, ele não foi crucificado simplesmente porque Judas, seus discípulos, o traiu, né? Jesus, ele não foi crucificado porque Pôncio Pilato, né, lavou suas mãos naquela situação onde ele tinha a oportunidade de saltar Jesus. Nós vemos que Jesus, ele não foi crucificado porque os religiosos da época lá armaram para que ele fosse condenado, irmão. Jesus, ele foi crucificado no meu lugar, no seu lugar. Ele foi crucificado pelos seus pecados, para que nós possamos, né, ter o direito de salvação. Louvado seja Deus. Os irmãos acharam a passagem? Evangelho de Mateus 15, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saiu daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando aos pés dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondeu e disse: Não é bem pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Louvado seja Deus, irmão. Essa passagem, irmão, algum tempo que eu vinha meditando nessa passagem, e Deus colocou no meu coração para que eu pudesse estar trazendo para a igreja nessa noite. Esse texto, ele nos fala, pastor, daquela região de Tiro e de Sidom. O que muitas pessoas não sabem, irmão, que aquela região era uma região dominada por Satanás. A Bíblia vai dizer que aquela região de Tiro e de Sidom era uma região onde Satanás dominava e havia muita gente oprimida por ele naquelas cidades. A Bíblia diz que aquela região foi amaldiçoada por Deus, até porque quando Cã, filho de Noé, né, que foi amaldiçoado por seu pai, que ele foi expulso ali da presença do seu pai, foi aonde ele foi habitar. E consequentemente ele e todos os descendentes dele herdaram aquela maldição hereditária daquela região. E a Bíblia diz que aquela região tinha muita gente endemoniada, tinha muitas doenças
misteriosa, que não tinha cura. Nós vemos um texto antes em Lucas que fala do gadareno, aquele endemoniado. Ele vivia naquela região. Fala dessa mulher endemoniada, vivia naquela região. E nós sabemos que esse povo vivia já sem esperança, já vivia ali acostumado com aquele sofrimento, vivendo dependente, de ser oprimido por Satanás. Mas ali também havia uma promessa, uma profecia que um dia o Senhor iria passar por lá. E aconteceu nessa época de Jesus ir visitar aquela cidade. E a moça lá, cansada de sofrer, de ver a sua filha sofrendo, uma mãe, que não podia sair, passear com a sua filha, porque a qualquer momento ela caía endemoniada no chão e vivia condenada a ficar dentro de casa. Nós sabemos, irmão, que até nos dias de hoje há muitas pessoas carregando, maldição hereditária de família, que só Deus pode quebrar esses cativeiros. E nós sabemos que local assim, pessoas assim, é terra fértil para que Jesus possa trabalhar. O texto vai nos dizer, irmão, que Jesus partiu para aquela região. E aquela mulher logo começou a pesquisar a respeito de Jesus. Quem era Jesus? O que Jesus estava fazendo, Nós vemos que o primeiro clamor dela, ela clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós sabemos que esse clamor, irmão, algumas outras pessoas já tinham feito esse clamor. Nós vemos o cego Bartimeu fazendo esse mesmo clamor diante do Senhor, e ele recebeu a sua bênção. Nós vemos uma outra mulher também fazendo esse mesmo clamor, e ela também recebeu a sua bênção. Mas essa mulher cananeia em especial, irmão, a situação dela é mais complicada. Quando nós lemos a Bíblia, pastor, Jesus mesmo diz aqui, a primeira negativa de Jesus, ele fala para a mulher: eu vim enviar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que o Senhor está querendo dizer com isso, irmão? Jesus praticamente está dizendo: olha, eu não tenho nada a ver com o seu problema. Nós sabemos, irmão, que naquele momento a cruz de Cristo ainda não tinha acontecido, e Jesus tinha sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, e aquela mulher não fazia parte de Israel. Ou seja, Jesus não podia fazer nada por ela naquele momento. Enquanto Jesus não morreu e foi crucificado, nós, os estrangeiros, gentios, como somos chamados, não fazia parte da promessa de Deus. Só após a cruz de Cristo que nós entramos na promessa. Por isso que Jesus fala: eu vim enviado às ovelhas perdidas de Israel. Ele está falando: eu não posso fazer nada por você. Mas aquela mulher não desiste, ela continua clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós sabemos, irmão, que Jesus responde para ela outra vez, com outra negativa: não é lícito tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher não desiste, ela fala ainda: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Nós vemos, irmão, que muitas das vezes, para nós receber algo de Deus, nós não temos que desistir. Nós temos que seguir com fé e correr atrás daquilo que nós almejamos. Essa mulher estava cansada de ver a filha dela sofrer. Ela não foi até lá interceder por ela mesma, mas pelo ente querido dela, uma filha. E ela ouviu duas negativas do próprio Jesus. Nem assim ela desistiu.
ela continuou clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus estava na casa ali, como convidado, numa casa. E a mulher entra até Jesus e se prostra de joelho diante de Jesus, adorando Jesus e clamando por misericórdia. Os historiadores falam, irmão, que quando uma pessoa se ajoelhava diante de um judeu, ninguém poderia tocar nela, tirar ela de lá. Aquela mulher sabia dos costumes dos judeus, ela tinha pesquisado a respeito de Jesus. Ela correu e se ajoelhou, passou pelos discípulos e se ajoelhou nos pés de Jesus e continuou a clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse clamor, irmão, filho de Davi, só fez esse clamor quem procurou saber quem era Jesus. E aquela mulher, ela tinha pesquisado, tinha procurado saber quem era Jesus. E nós sabemos, irmão, nós conhecemos Davi, da Bíblia. Quem era Davi? Davi era filho de Jessé. Quem era Jessé? Pai de Boaz. Quem era Boaz? Marido de Ruth. Quem era Ruth? A Bíblia vai dizer que é uma ex-moabita, uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, mas pelo intermédio da sua sogra Noemi, ela passou a entrar na genealogia de Cristo. A Bíblia diz que ela chega para a sua sogra Noemi, depois de ter perdido 2 maridos já, ela fala: minha sogra, agora o seu povo é o meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus. E a partir dali, irmão, ela entra na genealogia de Cristo. Ela se casa com Boaz. Boaz vem ser o pai de Jessé. Jessé vem ser o pai de Davi e entrou na genealogia de Cristo. Ela está falando também que na genealogia de Cristo entrou uma ex-prostituta, uma Raabe. Por ela ter ajudado os espias do Senhor, ela fez parte da genealogia de Cristo. Eu entendo aqui, pastor, quando essa mulher clama, fala: ó Senhor, na tua genealogia tem uma ex-moabita, tem uma ex-prostituta, por que eu não posso entrar nesse meio também? E nós vemos, irmão, que Jesus, pela insistência daquela mulher, de ela estar nos pés de Jesus, clamando, intercedendo pela sua filha, o Senhor fala: olha, mulher, grande é a tua fé, seja feita segundo a tua vontade. E o texto vai dizer que a partir daquele momento a sua filha foi curada, irmão. Eu quero dizer aqui para a igreja nessa noite, irmão, que Jesus, Ele quebrou barreiras, Ele quebrou limites, Ele quebrou protocolo para abençoar uma mulher que chegou aos seus pés, expôs os seus problemas para Ele, e Ele ouviu, mesmo Ele não podendo, irmão. Ele quebrou o protocolo e deu a bênção para aquela mulher, mesmo ela não podendo receber. Aquela mulher tinha todas as coisas contra ela. Ela não era judeu, naquela época o Senhor não podia fazer, mas por misericórdia o Senhor fez. Eu quero dizer, irmão, que quando você entrega as suas mãos, os seus problemas nas mãos do Senhor, quando você chega aos pés do Senhor, tudo que Ele puder fazer por você, Ele vai fazer. Se você tem sua situação que ainda não foi resolvida, entrega nas mãos do Senhor. Seja ela qual for, entrega e confia que o Senhor vai fazer tudo que Ele puder fazer. Nós já vimos aqui nessa noite todo o sofrimento que o Senhor passou por mim e por você. Ele foi crucificado, Ele morreu, mas Ele está vivo à destra de Deus, irmão. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, né? Para que nós possamos hoje estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia! E você sabe qual é a recompensa de Cristo ter feito tudo isso, irmão?
A recompensa de Cristo, pastor, é quando uma pessoa que ouve a sua mensagem se levanta e vem até aqui, reconhecer o que ele fez e aceitar ele como um Salvador. Essa é a recompensa de Cristo, irmão. Ele está lá dentro de Deus, esperando aquelas pessoas se levantar aí, pelo fato de ter ouvido a mensagem do Senhor e reconhecer tudo que o Senhor fez por você, né? Era nós que devíamos ter morrido naquela cruz. Não era para Jesus estar passando por isso, mas por amor a nós, ele foi no nosso lugar. O texto que a irmã leu no começo, de Isaías 53, fala tudo isso, irmão. Ele não tinha que passar por nada daquilo, mas passou para que eu e vocês possam ter o direito de salvação. E nessa noite o Senhor te convida, faça valer a pena todo aquele sofrimento do Senhor. Você que não entregou a sua vida para o Senhor ainda, venha até a frente aqui nessa noite e faça o Senhor se alegrar. Faça valer a pena o sofrimento de Jesus por mim e por você, que hoje vai ter alegria no céu. E eu agradeço a minha oportunidade, pastor. Que Deus nos abençoe. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.